Na última semana, um incidente envolvendo uma jovem em um shopping aqui na região metropolitana reacendeu o alerta sobre os riscos, de acidentes em locais que aparentemente, são seguros. E a gente vai tratar exatamente deste assunto agora. Escada rolante, elevador. Esse incidente da semana passada no shopping foi numa escada rolante e tem a ver com o cadastro do tênis, tá? Quem conversa conosco ao vivo agora é a capitã Carla Andresa. Ela é do Corpo de Bombeiros, está conosco aqui ao vivo. Ei, Carla, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes. Mais uma vez é uma honra estar aqui compartilhando dicas que salvam vidas com todos vocês. Ai, a gente que agradece. Vamos lá, capitã. Essa jovem estava com tênis amarrado? Isso, o cadarço dela enganchou ali, na escada rolante e os funcionários do shopping conseguiram apertar um botão de emergência. Muita gente não sabe, mas as escadas possuem um botão de emergência tanto na parte superior quanto inferior, um botão vermelho que fica na lateral. E quando você aperta, ele trava a escada para evitar danos maiores. E ele fica nos extremos? Ou no baixo ou lá no alto? Ou no baixo ou no alto, na lateral da escada. Próximo ali ao corrimão, da escada, mas embaixo, assim, bem vermelho, é fácil de identificar. Então, peço até que os ouvintes aí parem agora para observar. Então, vai tanto, subir ou sair da escada rolante, dá uma olhadinha que você vai perceber que tem um botão vermelho ali, Na maioria das vezes ele é vermelho. E ele é o botão de emergência que as pessoas precisam conhecer para poder travar a escada. Essa era até a minha segunda pergunta, assim, qualquer um pode acionar esse botão ou tem que ser a segurança do shopping ou o bombeiro do shopping? Qualquer um pode acionar, porque dependendo de qual parte, do corpo enganchar ali, quanto mais a escada trava, pior para a vítima. Então, qualquer pessoa, no caso do shopping, foram os funcionários, porque eles estavam ali próximos, atentos, correram, mas se eles não estivessem próximos, qualquer pessoa poderia parar ali a escada. Depois, teve uma certa operação ali para retirada desse calçado que enganchou. Essa vítima, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ela teve fratura no pé, perdeu 3 unhas, então assim, não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Escada, a gente tem que ter atenção com calçado, com roupas largas, às vezes a gente tá com alguma saia larga, as mulheres, ou algum lenço, então a gente precisa de ter atenção. E outra coisa que eu reforço, Fernanda, que muita gente não faz é colocar o pet no colo, porque o que mais tem também de vídeos de acidentes a nível de Brasil com pets, porque pelo, a própria patinha pode enganchar, então mesmo que seja um cachorro grande, coloca ele no colo para evitar qualquer tipo de risco de acidente com as escadas. Ok. Qual é a forma segura de se andar na escada rolante? É no meio ou nas extremidades? Como é que é? No meio. No meio. Justamente. No meio, eu vou pisar ali no meio. Se eu tiver alguma criança, algum idoso, eu também vou orientar, vou deixá-los ali próximos. Não tem jeito, gente, criança gosta de brincar e de fazer arte, A gente tem que ensinar desde cedo que não é um equipamento para se brincar, assim como elevadores, e evitar qualquer tipo de brincadeira. Tem muitos acidentes de criança que seguram ali no corrimão e na medida que a escada vai deslocando para o local alto, elas acabam caindo e se desequilibrando. Então, ensinar sempre, desde cedo, que escada, elevador, não se pode brincar. Então, patamar do meio e apoio ali para crianças e idosos para evitar qualquer risco de acidente. Então, fica no meio e apoia as duas mãos sobre aquela proteção lateral? Sim, sobre o corrimão, para te dar mais segurança ali e equilíbrio. E aí, se você tá com uma criança pequena ou um pet, preferencialmente no colo, ou não? O ideal é até no colo. Se você estiver com a criança, mantenha ela ali próxima a você e ensine, Deixe ela para que ela fique no meio do patamar. Para não ter risco ali, de calçado, enganchar ou alguma outra parte do corpo, Volta e meia, Carla? A gente vê, assim, as pessoas tentando subir ou descer a escada rolante. Tem algumas que têm um pouco mais de medo, de receio. E aí você vê assim, ó, bota o pé, volta. Aquela incerteza de vou ou não vou. Aquilo também acaba aumentando o risco de você se acidentar? Olha, aumenta um pouco o risco, Porque nesse movimento de vai e volta, às vezes o pé, ou alguma parte da sandália ou do calçado pode enganchar ali e travar a escada. Então, essas pessoas, é legal a gente falar disso, da questão da empatia, Se você vê que tem uma pessoa ali com certa dificuldade, tem gente que tem medo, tem receio, nunca andou, numa escada rolante, às vezes a pessoa mora no interior. Então,
ter aquela empatia, conversar com a pessoa, olha, é seguro, é assim, ó, entra aqui no meio, ó, viu? Segura aqui do lado, tudo certo, vai dar certo, para poder auxiliar essa pessoa. É lógico que se você não tem, né, não tem esse jeito e prefere chamar um funcionário, então chama um funcionário para ajudar aquela pessoa para garantir uma maior segurança. E sabe o que eu já percebi também, Carla? Uhum. As pessoas têm muita pressa até na escada rolante, né? Então elas deviam ir de escada normal. Mas enfim, as pessoas acabam se deslocando para as laterais para ficar um vão só para aquele que tem pressa, que não respeita o degrau. Ele vai pulando o degrau, né? Sim, ele vai correndo ali, né? Isso. Então, é importante ter essa atenção, gente, aguardar, né? Paciência ali no seu degrau, porque às vezes você pode esbarrar, né? E acabar ajudando a provocar ali um tipo de acidente. Então, o ideal é você aguardar ali no seu degrau, chegar no destino. Uhum. Já começa a chegar algumas participações, o Rodrigo é uma delas, diz que de fato, olha, capitã, as pessoas não prestam atenção na estrutura, né, da escada. E muitos pais também não dão a atenção necessária para os filhos circulando na escada rolante. Algumas crianças até sentam na escada. A pergunta dele, isso pode? Ótima observação, não pode. Então, pai, mãe, segura a criança, de preferência ali, ó, de mãos dadas, para evitar sentar, brincar. Então, escada, ela foi feita para você se posicionar em pé no meio do degrau, né? E a criança não tem jeito, ela tem energia, ela é curiosa. Então, a melhor coisa é supervisão constante. Deixa a criancinha ali do seu lado, né? Bem próxima, para você garantir essa total segurança e essa atenção com o próprio filho, né? O que ele falou, às vezes o pai, a mãe, a criança está na frente, ela sobe primeiro a escada, a chance de risco de acidente aumenta. Excelente. Calçados proibidos ou não aconselhados? Outra pergunta chegando aqui. Qualquer calçado que tenha alguma parte exposta, né? Alguma fita, né? Ou cadarço solto, porque é isso que vai enganchar ali, né? O espaço, ele é curto, ele é estreito. Então, se é às vezes algum biquinho fino, por exemplo, de um calçado, tudo que pode gerar risco, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Pisar sempre no meio ali do degrau para reduzir esses riscos. Eu já vi sandália agarrando de criança. Fica a sandália no degrau e a criança continua. Justamente, tem que ter muita atenção. Que bom que foi só o calçado, né? O problema é quando engancha o pé, que foi o caso dessa moça aí que aconteceu no shopping em Cariacica. Então, a atenção, ela é redobrada. Os calçados frouxos também, né? Largos, a gente tem que ter uma atenção porque ele também pode enganchar. E, capitã, e quando engata, o que eu faço? Além de pedir socorro, né? Não Sim, posso me mexer, tenho que ficar na mesma posição. Qual é a orientação de vocês? Olha, o ideal é ficar na mesma posição, pedir alguém, né, para apertar o botão de emergência, para travar a escada, para que seja realizada ali a operação, né, vamos dizer assim, para retirada. Às vezes vai precisar de mexer ali, vamos dizer, no motor da escada para poder liberar, ou como o caso lá do shopping, a gente apenas retirou o calçado, né, com um jeito ali. Então, por isso que o ideal é evitar se mexer. No caso do pé dessa moça, estava fraturado. Então, tem todo um cuidado para poder movimentar, porque quanto mais a pessoa movimenta errado, pior para ela, agrava mais a lesão. Então, o ideal é tentar ficar parado o máximo possível, aguardando esse socorro do suporte do shopping ou o corpo de bombeiros para poder auxiliar nessa retirada. Eu fico imaginando a dor dessa menina. Sim, olha, e deve ter doído mesmo, porque quando fratura, né, qualquer fratura dói bastante. Então, a gente sabe que é difícil, mas é tentar manter imóvel, manter a calma para que o socorro seja prestado da melhor maneira. Uhum. Indo para o elevador, é um outro risco também, é uma forma que todo mundo usa para se deslocar, né, de um andar para o outro. Fernanda, muita atenção com o elevador, às vezes a gente subestima, né? Ele é um equipamento seguro, assim como a escada, mas o elevador, ele tem um índice de mortalidade grande, né, no Brasil. Se a gente for olhar os dados de 2024, a gente teve 40 mortes no Brasil. Nenhuma aqui no estado, mas são 40 pessoas que morreram e a maioria por queda, porque o elevador, ele não está parado no seu patamar. A gente vive no automático, né? Já chama o elevador e já entra, mas por algum erro desse sistema, ele pode não estar parado no seu patamar. E é geralmente quando acontecem os acidentes. A pessoa cai ou cai uma altura alta, né? Se esse elevador estiver muito no baixo, ou ela cai no fosso. Então, gerando ali acidentes graves, acidentes complexos, porque se o elevador não estiver parado, então muitas dessas vítimas,
infelizmente, morrem esmagadas, porque o elevador, quando ele desce, se a pessoa estiver ali no fosso, infelizmente, ele, pela força dele, né, ele vai esmagar. Então, a gente precisa de ter muita atenção com elevadores também. Nada de brincadeiras, apertou ali o botão, checa se ele está no patamar. Estando no patamar, aí sim você entra. E nada de colocar a mão, o braço, sacola para poder travar ou para ele poder abrir, né, forçar, nada disso, porque se tiver algum erro ali no sistema, é uma máquina, pode errar e aí acabar espremendo, travando, então atenção redobrada também. Uhum. O patamar que você fala é quando a gente chama e confere se ele está no andar, né? Isso, Acionado. confere se ele está no nível dos nossos pés ali, que ele está estacionado no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo andar. Porque, infelizmente, em determinadas situações, nesses acidentes todos que a gente pode citar a nível de Brasil, acontece isso, a porta abre e o elevador ele não está no patamar, ele não está no mesmo platô, por algum erro. E aí a pessoa, no automático, às vezes ela está mexendo no celular, às vezes por desatenção, ela entra e aí ela acaba caindo no fosso, não consegue voltar, né? A gente tem muitos casos desses aqui no estado? No estado, a gente tem muitos casos de acidente em que o elevador trava, o elevador para, né? Mas graças a Deus nunca tivemos casos de queda, mas como eu citei, só no ano passado, no Brasil, foram 40 mortes. Então, assim, é um dado que a gente tem que estar atento sempre, né? Não é porque não aconteceu aqui que não é perigoso. Sim, é muito perigoso, a gente precisa de ter muita atenção. A maioria das ocorrências, a gente nem tem tantos chamados, Fernanda, porque hoje em dia as empresas que dão manutenção desses elevadores, elas são muito efetivas, né? Você aciona ali a empresa e rapidamente ela chega. Às vezes chega até mais rápido que a gente, né? Então, eles atuam em muito mais, vamos dizer assim, ocorrências do que o bombeiro. A gente atendeu, por exemplo, no ano passado, apenas 7 casos, né? Nos últimos 2 anos, na verdade, 7 casos. Então, a maioria desses atendimentos foram para empresas e a maioria é realmente o elevador que parou. Ele parou, ou ele para em algum patamar, ou ele para, né, com a porta fechada mesmo. E o que a gente pede é muita paciência e calma para aguardar o socorro chegar. Nada de forçar a porta, né, tentar forçar ali, ou tentar sair se o elevador também não está no platô, no patamar. Às vezes ele parou pela metade no andar. E aí tem muitos casos de acidente das pessoas que forçam a porta e tentam sair antes do socorro chegar. Qualquer movimentação desse elevador pode também provocar acidentes graves, né? Esmagamento grave. Então, aguarda o socorro chegar, gente. Aguarda a empresa chegar. Hoje em dia, você acionando ali o botão de emergência, o síndico ele vai fazer o contato ali ou a portaria com a empresa e rapidamente eles vão estar atuando ali para poder retirar essas pessoas do elevador. E quando falta energia, capitã? Quando falta energia, ele também pode parar. Se não tiver ali um gerador, né, no prédio, na edificação, ele pode parar e manter a calma. Como eu falei, aciona o botão lá de emergência do elevador para falar com a portaria, explica a situação e aguarda. Às vezes a energia restabelece, né, e ele volta a funcionar. Então, se não tiver gerador, provavelmente as pessoas vão ficar presas. E é legal, Fernanda, a gente lembrar que em casos de incêndio, jamais use elevador, porque o bombeiro, quando chega, a gente desliga a energia também. Então, os elevadores, eles vão parar, né, porque a gente usa água para combater incêndio e a água é incompatível com energia elétrica. Então, a gente precisa desligar a energia da edificação. Por isso, jamais, além do risco da fumaça, né, do elevador ser um fosso para fumaça, tem esse risco que a gente também vai desligar a energia e o elevador vai travar ali. É isso. Vamos às perguntas que continuam chegando? Claro. Vamos lá. O Franco fazendo uma observação aqui, dizendo que perigoso no elevador também é a pessoa que está com o pet na coleira, a porta fechar e o pet ficar do lado de fora. O elevador começa a subir ou a descer, isso pode até matar o petzinho. Ótima complementação, já temos vários vídeos aí de acidentes também, né? Porque as câmeras de segurança flagram isso. O cuidador, ele entra e o pet fica para trás. E aí acontece o quê? Da coleira travar, né? Ou o contrário, né? O cão ali ou o pet entra e a pessoa fica do lado de fora e a coleira trava. Então tem risco de sufocamento desse animal. A gente precisa de uma atenção muito grande, né? De estar sempre atento ali, o cão junto ali da pessoa para não ter esse risco de acidente. O Hélio está aqui dizendo que na juventude dele, ele ouvia dizer que se 6 pessoas pulassem ao mesmo tempo dentro do elevador, ele travava. Era um suspense, né? Para ver quem ia ter coragem de pular dentro do elevador. Mas ele pergunta quais são os riscos de se fazer isso. Olha, não vamos ensinar isso aqui não, hein, gente? Mas realmente, se as pessoas ficarem balançando ou se o peso tiver excedido, o elevador pode travar.
né? Ele pode travar, pode ter uma falha no sistema dele. Então, jamais, brincadeiras, esse tipo de brincadeira, né, nunca é recomendado, porque muita gente pulando, balançando e o excesso de peso pode travar, e aí vai ter que ligar lá para o serviço e aguardar a empresa chegar para poder retirar todos em segurança. A Renata está aqui dizendo que adolescente não gosta de ser chamado a atenção para cadastro desamarrado. Eles acham que é moda, sei lá, ela coloca. Nem quando você avisa dos riscos, eles fazem cara feia para você. Isso é verdade, eu concordo também, realmente, mas que se você tiver um adolescente em casa, converse para explicar dos riscos. É igual criança, assim, quando a gente mostra, eu gosto, Fernanda, de postar muitos vídeos de acidentes que acontecem na rede social, porque as pessoas entendem que realmente existe o risco. Então, você tem um adolescente, mostra para ele lá o vídeo dessa jovem lá de Cariacica, que teve fratura no pé e perdeu 3 unhas, por quê? Porque o calçado enganchou, se fosse o cadarço, né? Então, é importante ensinar e mostrar que os riscos existem e a gente precisa de prevenção, precisa de cuidados. Uhum. O Alex está perguntando se existe algum tipo de treinamento para condomínios, por exemplo, para terem atenção quando o elevador parar. Ele disse que já viu pessoas subirem até 10 andares de escada porque tem claustrofobia, tem medo de andar de elevador. Sim, todo porteiro de prédio, ele precisa de fazer um curso, né? Um curso de portaria, e nesse curso tem essa carga horária voltado para explicação, né, do que é, mas quem trabalha ali na portaria, o síndico, eles não têm esse conhecimento de chegar lá em cima, no motor mesmo, né, do elevador, né, de colocar ele na forma manual, porque a gente, bombeiro e a empresa, vai atuar dessa forma. Nós temos uma chave que abre a porta do elevador e a gente vai lá na casa de máquina, é como se a gente estivesse cedendo ali, né, a corda do elevador para ele descer mais ou para ele subir mais, para ele ficar no patamar de segurança e assim travar ele e conseguir extrair as pessoas. Então, a portaria, o condomínio, eles não têm esse treinamento mais específico que as empresas e os bombeiros têm, mas eles são orientados a sempre acionar a gente em caso de acidentes. Tem mais uma aqui que é a Carmen, a última, dizendo que ela viu num shopping de Vila Velha, nesse final de semana, um menino subindo a escada rolante ao contrário, sabe? A escada está descendo, ele está subindo e rindo. Ela disse que a vontade dela era ir lá e tirar a criança de lá, mas não pode. Chama a mãe. Se eu tivesse lá, eu também queria fazer. Eu confesso, Fernanda, que se eu tivesse lá, eu ia falar, menino do céu. Mas é isso, gente. É o que a gente já conversou, né? A supervisão constante, não tem jeito. Não deixa a criança solta. Explica os riscos. A partir do momento que você mostra, que você explica, desde novinho, elas entendem, né? Eu sempre falo isso. Explico os riscos. Eu mostro para minha filha tem 5 anos. Eu mostro, explico, olha, nada de ficar perto do elevador quando ele vai abrir. Se ele abriu, nada de botar a mão, porque tem risco de acidente. Não brinca com o elevador, não brinca com a escada rolante, não foi feito para brincar. Então é importante ensinar desde cedo, porque essa cultura de prevenção ela é muito falha no nosso país. O brasileiro não se preocupa com prevenção de acidente, mas depois que acontece, aí sim é que ele vai se preocupar e aí não tem mais jeito. Então é realmente ensinar, é conversar, isso é uma função ali dos pais mesmo na educação, garantindo a prevenção. Isso, ó, fechando aqui o Hélio, dizendo a melhor forma de se andar em elevador, escada rolante, é com atenção. Que foi o que você falou, né, capitã? Justamente, atenção em primeiro lugar, seja na escada, na hora de você ficar no meio do patamar, ter atenção, segurar no corrimão, tá com o pet, vai colocar ele no colo, tá com a criança, vai deixá-la próxima a você, e no elevador da mesma forma, checar se ele está no patamar, não colocar mão, sacola, braço para travar o elevador, porque ele é uma máquina, as máquinas podem ali por algum problema errar e infelizmente esses acidentes podem acontecer, não vão deixar de acontecer, né, a partir de hoje, então assim, é uma missão nossa, tá sempre atento à prevenção. Muito bom. Capitã Carla Andresa, meu agradecimento aqui em nome dos ouvintes, viu? Pelas dicas e orientações. Eu que agradeço, Fernanda, conte comigo sempre. Obrigada, bom dia. Obrigada. Bom dia.